Ainda no STF, Alexandre de Moraes determinou que a rede social Rumble indique um representante legal no Brasil sob pena de ser banida do país. Nessa semana, a plataforma, junto com uma empresa de Donald Trump, apresentou uma ação na Justiça dos Estados Unidos contra o ministro por censura. Chegou a hora de desfazer o mistério. João Pedro Melo está conosco. Vamos observar as vestimentas de JP. Bom dia para você, JP. Bom dia, Carlinha. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. A Sheila acertou, viu? Tô meio a meio. Meio a meio, exatamente. É uma camiseta, mas com um paletó por cima, né? Porque podemos sair a qualquer momento. O JP, deixa eu contar um bastidor aqui antes de você trazer a informação. Folgo em ver seu cabelo hoje, porque ontem havia uma luz desfavorável que nos deu a impressão de que você havia pintado o seu cabelo de acaju. A gente tinha certeza disso. Você não pintou o cabelo de acaju? O João Pedro Melo pintou o cabelo de acaju. Ele pintou, vamos falar? Não vamos falar nada, né? Mas agora que a luz acho que tá mais acertadinha, o cabelo do JP continua o mesmo. Meu cabelo continua o mesmo, mas eu vou contar um segredo, porque aqui em cima dessa tela que tá atrás de mim, tem um refletor, e ontem ele tava aceso. Aí dá a impressão de que eu pintei meu cabelo, mas meu cabelo tá da mesma cor, tá igualzinho, exatamente. Hoje eu desliguei exatamente por causa disso. Você não sabe o tanto que a gente ficou falando disso no bastidor, tá? Só pra te avisar. O tanto de alegria que isso nos deu ontem, mas infelizmente não. O JP continua com os... Olha lá. A gente tá mostrando a imagem de ontem. Imagens fortes. Gente, ele com cabelo acaju. Basicamente isso. Olha, não é uma cor que eu escolheria, viu, pessoal? Acaju não é uma cor que eu pintaria, não. Mas fica aí a dica, viu? Mas e aí, em frente? Vamos lá, pessoal. Bom, a gente está acompanhando essa história do ministro Alexandre de Moraes, né? Porque no início dessa semana pipocou essa notícia de fato de que ele estava sendo processado nos Estados Unidos pela Rumble e pela Trump Media, né, a companhia do presidente americano Donald Trump, exatamente por ter censurado de maneira ilegal a direita. Esse processo está na Suprema Corte dos Estados Unidos e ontem o ministro Alexandre de Moraes então determinou que a rede social canadense Rumble indique um representante legal aqui no Brasil. Nessa decisão, Moraes abriu um prazo de 48 horas para essa indicação acontecer. É a mesma situação que foi feita com o X há cerca de 6 meses atrás e, se não obedecer, essa plataforma vai ser banida do país. Moraes verificou o seguinte, que falta um representante dessa plataforma aqui, porque ele tentou intimar a Rumble para bloquear o canal do blogueiro Alan dos Santos ao longo dessa semana. Só que os advogados alcançados, ou seja, que estão indicados ali pela empresa, informaram, segundo Alexandre de Moraes, que não tinham poderes para receber citação ou intimação, uma vez que não eram representantes legais. Diante disso, no texto, Moraes disse que deve ser comprovada a regularidade, a validade da representação legal da Rumble Inc. aqui no Brasil, inclusive com comprovações na junta comercial, pode ser de São Paulo, pode ser de qualquer estado do Brasil, e uma situação regular de constituição da empresa aqui no Brasil, ou seja, uma autorização de fato para ela funcionar aqui no nosso país sob o risco de perda ou suspensão imediata das atividades no território brasileiro. Até agora não há representantes no Brasil, então, da Rumble, e o ministro ordenou a comunicação via um e-mail indicado, é um e-mail dos Estados Unidos ou do Canadá, ou seja, é sediado fora do Brasil. Sobre essa situação ainda, né, do processo na Corte Americana, a gente conversou com alguns juristas essa semana que disseram pra gente o seguinte, que qualquer brasileiro pode ser processado na Suprema Corte Americana, mas que, diante da situação de Alexandre de Moraes, da situação em que está envolvido, teve a polêmica com o X, teve outras questões relacionadas a Jair Bolsonaro e etc., é muito difícil que esse processo tenha um andamento ao longo desse próximo ano. Ou seja, provavelmente só irá andar nos Estados Unidos depois de alguma definição da situação do caso de Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Isso é o que avaliam os especialistas, obviamente. Então a gente vai seguir acompanhando para trazer mais detalhes.